Eu tenho certeza que você já pensou que investir em ações seria muito mais fácil se você tivesse uma fórmula matemática de escolher ações que tivessem um maior potencial de rentabilidade. E se eu te dissesse que existe uma fórmula que te mostra empresas boas, que estão baratas e que têm um potencial de crescimento relevante? Quase que uma fórmula mágica de investimentos. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mais especificamente, eu vou contar para você sobre a fórmula mágica de Joe Greenblatt, que usa basicamente dois indicadores e os ensinamentos de Warren Buffett para você escolher as ações com maior potencial de crescimento. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelvin Saigusta da Faz Capital, escritório de investimentos credenciado à XP. E olha só, Joe Greenblatt é inegavelmente um dos maiores gênios do mercado financeiro. Ele é criador da Gotham Capital, que é uma parceria aí de investimentos, e o Joe Greenblatt é um grande gestor e investidor norte-americano que é aclamado aí por muitos experts dentro do setor. Ele é formado em administração, iniciou a sua carreira no mercado financeiro lá em 1985 e de 85 até 2006, o fundo Gotham, que foi administrado por Joe Greenblatt, alcançou alguns números extraordinários, se posicionando entre alguns dos maiores da sua própria área. Mais especificamente, o Joe Greenblatt teve um retorno médio anual de 40%. E depois de décadas de experiência comprovada no mercado, ele compartilhou um pouco dessa sua estratégia de alocação de ativos no livro, que é justamente esse livro que em inglês se chama The Little Book That Beats the Market, ou ainda, em português, O Pequeno Livro que Vence o Mercado. Só que talvez você não encontre com esse nome específico porque ele foi traduzido de uma outra forma e agora ele está com a nomenclatura de A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Mas beleza, eu já falei várias vezes sobre essa tal de fórmula mágica, mas o que é isso exatamente? Exatamente isso que eu vou falar, mas me conta aí nos comentários antes. Você já tinha ouvido falar desse livro e dessa fórmula mágica? Antes de explicar sobre a fórmula mágica, eu acho que é importante explicar um pouco mais sobre o porquê de ela ter sido criada. E a ideia aqui é justamente resolver uma questão que é muito central entre todos os investidores de bolsa, que é justamente qual ação comprar. Essa aqui é uma pergunta que está tanto na cabeça dos maiores gestores de investimento do mundo quanto dos investidores tradicionais. E é uma dúvida praticamente geral. Todo mundo quer comprar as melhores ações ou ainda aquelas que tenham o maior potencial de retorno. Só que as abordagens para encontrar essas melhores ações variam muito. Tem gente que gosta de ações que pagam altos dividendos, tem investidores que procuram ali algum tipo de ação disruptiva que tem um alto potencial de crescimento e ainda tem aquelas pessoas que buscam as ações que estejam as mais baratas possíveis, ou seja, aquelas que estão negociadas de forma mais descontada. Alguns investidores gostam de investir apenas naqueles setores que são perenes, como por exemplo energia elétrica, telefonia, bancos, aquelas coisas que você tem uma garantia de que você vai continuar tendo aqueles setores, só que não existe um consenso de qual que é a melhor forma de escolher as empresas que você vai investir. E é justamente daí que veio a ideia do Joe Greenblatt. Como um grande estudioso do mercado e um homem que é muito lógico, o Joe Greenblatt quis aprender quais que são as ações que eu posso escolher que fazem com que eu consiga ter um resultado no mercado de ações muito acima da média. E aí ele buscou entender o método de vários investidores, como por exemplo o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história. E como eu mencionei no vídeo que está nesse card aqui, o Buffett tem um dos resultados mais impressionantes e sólidos da história do mercado de ações. Desde 1965, o índice S&P 500 cresceu uma média de 9,9% ao ano. Enquanto isso, a Berkshire Hathaway, que é a hold de investimentos administrada pelo Buffett, cresceu uma média de 19,8%, ou seja, o dobro do mercado acionário americano. Então, entre 1964 e 2022, o S&P 500 cresceu um total de 24.708%. Enquanto isso, a Berkshire Hathaway cresceu absurdos 3 milhões e quase 800 mil%. E a fórmula do Buffett é tão simples que ele já chegou a resumir basicamente em uma frase o método que ele tem para poder gerar esse tipo de resultado. Ele diz o seguinte: é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que comprar uma empresa justa a um preço maravilhoso. Então, o segredo é justamente esse: comprar ações de excelentes empresas a preços justos. Então, considerando esse aprendizado, o Joe Greenblatt criou a fórmula mágica. O único problema é que o Joe Greenblatt sabia que essa estratégia específica que o Warren comentou era muito baseada no seu próprio julgamento qualitativo das posições que ele ia comprar. Ou seja, aquilo que acontece dentro ali da grande mente do famoso oráculo de Omaha. Só que ele queria saber, será que tem como encontrar empresas maravilhosas a preços justos de forma matemática, sem precisar, por exemplo, dessa mente brilhante do Warren Buffett? Então, para o Greenblatt, esses dois elementos ali da sua fórmula
fórmula poderiam ser traduzidos em números, só que ele precisava encontrar os indicadores que melhor representam esses conceitos. E foi justamente assim que ele montou uma fórmula que você pode usar para encontrar ações como o próprio Warren Buffett faz de uma forma simples. Então beleza, como é que a gente explica o que é uma empresa maravilhosa? Definir o termo bom negócio não é tão simples assim e várias pessoas têm definições diferentes do que é uma empresa maravilhosa. Cada investidor busca alguma coisa diferente: dividendo, perenidade, solidez, histórico, lucro por ação, governança e por aí vai. Então, ou seja, não tem consenso. Só que o Greenblatt quer se basear na noção do Buffett sobre o que é um bom negócio e por isso ele se baseou numa passagem da carta aos acionistas que o próprio Warren Buffett escreveu. Ele diz o seguinte: exceto em situações especiais, a gente acredita que o retorno sobre o capital próprio é uma das medidas mais apropriadas para medir a performance econômica das empresas. Então, o John Greenblatt percebeu que o retorno sobre o capital, o ROC, é a métrica que o próprio Buffett usa. Ou seja, um bom negócio é aquele que ganha muito investindo pouco. Para calcular o ROC, você precisa encontrar o lucro operacional da empresa, ali no demonstrativo de resultado dessa instituição, e dividir o lucro operacional pelo capital investido, que pode ser obtido tanto somando o patrimônio líquido e o passivo de longo prazo da empresa, como também encontrando numa linha específica dos demonstrativos contábeis dessa empresa. Tá, mas isso é parte do processo. Como é que eu sei se essa empresa realmente está barata? E aí que entra o segundo passo. Mas antes de eu comentar esse segundo passo, já deixa o like aí para ajudar na construção desse canal. Não adianta nada comprar uma boa ação se ela está muito acima do preço que ela deveria ter. Isso causa uma tendência de que ela caia ao invés de subir, mesmo que ela seja uma boa empresa. Por isso, para o segundo ponto da estratégia do Buffett, o Joe Greenblatt utilizou um múltiplo chamado de Earning Yield, que é muito semelhante ao inverso do popular preço sobre lucro, o P sobre L. Que a ideia aqui é o quanto que a empresa está dando de lucro em relação ao seu valor. Quanto mais alto, mais barata essa ação está, porque o lucro está muito mais relevante em relação ao seu próprio valor patrimonial, seu valor de um modo geral. E para você conseguir encontrar essa relação, você precisa pegar o preço atual das ações da empresa e o lucro por ação, o LPA. E aí você vai dividir o lucro por ação pelo preço da ação. E aí quando você junta essa informação de todas as empresas na bolsa, com base nessas duas métricas, você acaba tendo um ranking em que você consegue dar uma posição de primeiro lugar em diante com base nesses critérios e você consegue ordenar as ações conforme esse critério específico. E aí você consegue encontrar empresas maravilhosas com um ROC alto e um Earning Yield com preço justo. E essa estratégia aqui teve resultados muito legais nos testes de Greenblatt. Ela teve um retorno médio de 23,8% entre 1985 e 2009 contra 9,5% do S&P 500, que é a média da bolsa americana. E olha que legal, além dessa informação estar bem detalhada no livro dele, você ainda consegue utilizar o próprio site do Joe Greenblatt para você conseguir enxergar as ações americanas mais bem ranqueadas nesse método de graça. E assim, apesar dessa aqui ser uma ótima forma de você investir em ações e com resultados bem comprovados, eu entendo que a Magic Fórmula pode não ser para todo mundo. Tem investidores que priorizam segurança e dividendos, por exemplo, sobre a rentabilidade, e tá tudo bem. Se você tem interesse em utilizar a Magic Fórmula, eu recomendo fortemente que você leia o livro. Só que se você quer ter uma carteira de ações no estilo Faz Capital e com a sua cara, você também pode, por exemplo, ter a ajuda de um assessor ao seu lado para te ajudar a construir essa carteira que faça sentido com a sua realidade e com as suas perspectivas. E para isso, você pode falar com um dos especialistas aqui da Faz por meio desse link que está na nossa descrição. E não esquece de assistir os outros conteúdos que a gente construiu aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas muito legais e colocar um dinheiro aí no seu bolso com esse tipo de conhecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo.